Ao longo desse ano, eu vou ter que ter 366 ideias diferentes, uma para cada dia do ano. Isso é porque eu estou colaborando com uma newsletter que começou em 1º de janeiro e vai até o fim do ano. A premissa dessa newsletter é de que você receba todo dia uma pergunta provocativa que te faça pensar e que, junto com essa pergunta, venha também uma ilustração que também te faça pensar. Essa ilustração desse vídeo é uma das que eu fiz para a primeira semana de janeiro dessa newsletter. E a pergunta que acompanhava essa ilustração era: quando foi a última vez que você fez algo novo? Essa me pareceu uma boa pergunta para começar esses vídeos falando sobre o processo das ilustrações, porque fazer algo novo é algo que eu vou ter que encarar 366 vezes ao longo desse ano. Para eu começar a pensar sobre essa pergunta e como eu iria ilustrar, eu peguei um caderninho de anotações que eu carrego para todo lado e fiquei pensando na questão: o que significa criar algo novo? O que significa fazer algo novo? À medida que eu ia tendo ideias, eu ia rascunhando nesse caderninho, mais para movimentar as ideias do que para começar um desenho que eu iria trabalhar depois. Esse caderninho serve para testar ideias, porque à medida que eu esboço um desenho nesse caderno, eu consigo visualizar melhor aquilo que eu estou pensando. E daí eu consigo testar para ver se a minha ideia está funcionando visualmente também. Uma ideia que eu achei interessante conceitualmente e que tinha potencial visualmente é a ideia de que criar algo novo, fazer algo novo, é como abrir uma porta para um desconhecido, para algo desconhecido, não para uma pessoa desconhecida. E nesse desconhecido podem vir muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. Então, para essa primeira versão da ilustração, eu desenhei uma porta entreaberta e, saindo dessa porta, desenhei uma série de plantas e flores saindo e, junto com elas, alguns tentáculos de algum bicho que não se sabe qual. Desse modo, esses tentáculos seriam como a negatividade que viria junto com a coisa nova, algum tipo de perigo, algum tipo de atenção que a gente deveria ter, enquanto que as plantas e flores significariam mais um aspecto positivo da novidade, significando até fertilidade e vida, que viriam junto com essa abertura ao desconhecido, com essa abertura a criar algo novo, a fazer algo novo. Essa primeira versão da ilustração acabou ficando muito carregada para o projeto, então eu tive que fazer uma versão reduzida, com menos elementos e mais sucinta. Então eu decidi tirar os tentáculos. Quando eu tirei os tentáculos, ficou só a porta entreaberta com as plantas e flores saindo do fundo, e então essa parte das plantas passou a significar um tipo de mistério que também está presente no ato de criar algo novo, de encarar alguma coisa nova. É sempre um mistério, só que nesse caso é um mistério permeado pela fertilidade que é a natureza, na verdade, que esse era um conceito que já estava presente na ideia anterior. Essas plantas, na forma como elas estão desenhadas, talvez elas possam indicar algum tipo de perigo, algum tipo de atenção também, porque algumas delas parecem meio que um bicho. Eu não pesquisei plantas reais para desenhar isso, eu pesquisei na minha cabeça mesmo formas meio genéricas de plantas, sem fazer uma alusão muito direta a plantas da realidade. Algumas são bem próximas, como o cacto, podem até lembrar plantas reais, mas a minha ideia não é pesquisar a realidade para representar ela. A ideia é pesquisar uma simbologia daquilo que eu estou pensando e tentar representar essa simbologia. Então, dessa forma, essa natureza que eu quis desenhar aqui, ela carrega tanto uma ideia de vitalidade que tem na criação, que tem em encarar algo novo, mas também um tipo de mistério, um tipo de você não sabe exatamente com o que você está lidando. E eu acredito que esses dois conceitos podem funcionar ligados à pergunta, que é quando que você encarou esse mistério pela última vez. No fundo, pensar sobre a ilustração me obriga a pensar sobre as perguntas. Só que, de uma certa maneira, eu tenho que pensar nessas perguntas de uma maneira visual, porque eu posso ter ideias que conceitualmente sejam interessantes, mas que não sejam traduzíveis visualmente. Ou então que, quando eu tente traduzi-las visualmente, elas fiquem tão ambíguas ou tão soltas que fique muito difícil de conectar a pergunta, né? Já que a ideia da newsletter é que a pergunta influencie na ilustração e a ilustração influencie na pergunta, para que quem leia consiga ter um estímulo para pensar por conta própria, né? A partir de um estímulo textual e também visual.
As ilustrações têm que funcionar como um tipo de empurrão para quem está vendo. Tem que ser uma imagem que chame a atenção o suficiente para você fixar o seu olhar por um tempo ali, tentar decifrar um pouco o que está acontecendo naquela ilustração, mas que você não pode demorar tanto tempo para decifrar. Essa ilustração também não pode virar um enigma indecifrável. Eu acredito que isso fatalmente vai fazer as pessoas perder o interesse. Fazer algo novo, criar algo novo, é ficar de frente com a possibilidade do fracasso, com a possibilidade do perigo, ao mesmo tempo encarar a possibilidade do sucesso, a possibilidade do prazer, do algo novo, da vitalidade também. Foram esses dois conceitos que eu tentei meio que combinar nessa ilustração para essa pergunta.